Opa! Boa noite! Deixa eu reduzir essa luz. Tudo bem, Camila? Raquel tá sempre aqui. Adriele. Pra que assistir gravado, Adriele? Assiste ao vivo, muito melhor. Débora. Beca. Tem rostinhos aí que sempre estão aqui com a gente, né? Ah, eu esqueci o meu fone. Anne, você pega o meu fone, por favor? Tá no meu armário. Oi! É um prazer te ter aqui, Marina. Espero que você goste. Alice, manda a solicitação pra mim. Deixa eu ver aqui se eu achei você. Oi! Cheguei! O meu reboco da cara saiu aqui, peraí, porque senão eu não posso. Aí, pronto. Tem Do filtro? lado Tem da filtro? Alice tem uma maquiagem, eu não posso. Mas tem filtro esse negócio? Claro que tem! Cadê, Opa! gente? Cadê? Aí embaixo, não tá vendo? Alguém Não me aparece ajuda? pra você, não? Olha isso! Ah! Você acha? Tem que dar um reboco na cara, É já que eu não sou lógico! expert em É maquiagem. claro! É claro! Mas e aí? Então Tudo vamos lá. bem? Não, primeiro vamos lá. Eu queria te agradecer por ter aceitado essa live, fazer essa live conosco, né? A Você Letícia tá sabe que é aqui. Ui, minha como backup. minha estreia nesse negócio de live na quarentena, né? Ah, mentira, jura? Opa! Total estreia. Que bom que foi com a gente então. Para quem não sabe, essa live é a primeira das 3 lives da sequência da semana do empoderamento do parto, que é o nosso pré-lançamento do acompanhamento da gestação e parto online. E a Alice vai falar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre encontrar um motivo, uma razão para o seu desejo para o parto normal. Por que que é tão importante, né? Mas antes da gente começar, Alice, fala um pouquinho de você. Eu sou a É. obstetra mais cozinheira que você vai conhecer na sua É. vida. Gente, cada Tô vendo receita. que você tá com esse fone. Eu deveria estar com fone? Olha, eu tô te escutando bem. Tá todo mundo escutando bem? Tá todo mundo escutando bem, gente? Fala aí pra gente. Porque eu sou nova nesse mundo das lives, eu não tenho as manhas. Se tiver um fone aí perto, põe então. Peraí, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Peraí. Menina, Letícia, pior se que você não tiver. tenho. Não Meu tem? fone Não tá na tem minha bolsa problema. no carro. Não tem problema, não. Coloca o título pra mim, Lê, que eu acho que eu já perdi. Ó, tá todo mundo falando que você tá escutando bem. Então tá bom. Então seguiremos assim. Então fala aí um pouquinho de você. Seguiremos assim. Bom, eu sou obstetra de Cozinheira. Vitória também, do mesmo lugar da Thaís, da Letícia, do Gesta Vida. Inclusive, a gente divide muitas pacientes. E eu também sou cozinheira. Não, tô brincando. Eu sou mesmo obstetra. Hoje eu só sou obstetra hoje, inclusive eu nem atendo mais como ginecologista. A obstetriz tomou conta da minha vida, da minha casa, de tudo. E eu amo, eu adoro esse mundo da obstetrícia, eu adoro esse mundo. Cada dia eu me apaixono mais por esse nascer fisiológico, que não foi o que eu aprendi na minha residência, que não foi o que eu Quando deu o start? não, exatamente um ponto do start eu não sei te dizer. Eu sei que eu não estava satisfeita com a obstetrícia que eu praticava. Eu não estava satisfeita com a obstetrícia que eu oferecia. Eu achava que precisava ser diferente, precisava ser mais. Inicialmente, como muitos obstetras de formação tradicional, eu de verdade acreditava que a cesárea era mais segura.
Jura? E aí eu demorei um tempo para reinventar a minha assistência obstétrica. E foi antes ou depois do Joaquim? Foi antes. Ah, antes do Joaquim. Foi antes. Depois do Joaquim, isso ficou ainda mais latente em mim, né? Mais a flor da pele em mim. E eu acho que quando a gente tem esse olhar diferente para a obstetrícia, a gente acaba olhando diferente para a mulher e ajudando a mulher a se empoderar enquanto ser humano, enquanto mulher, não só enquanto Não gestante. só pro parto, né? E isso fez uma puta diferença na minha vida e na minha assistência de maneira geral, inclusive na minha assistência ginecológica, quando eu fazia assistência ginecológica, né? Porque é um crescimento para a vida, né? Tudo que a gente aprende é para a vida, não é só para Exatamente. gestação. Mas não é uma tarefa fácil mudar a chavinha para o obstetra de formação tradicional, não é uma tarefa fácil. Eu sei que existem obstetras que se formam hoje em maternidades que já tem isso, né? Já tem isso, de certa maneira, enraizado na formação deles. Não foi o meu caso, minha formação foi extremamente tradicional, intervencionista, cesarista. Então eu precisei reinventar isso aí, mas fico cada dia mais feliz com a minha nova realidade, com a minha assistência. Que bom, e a gente também, com certeza. E as pacientes também. Então, vamos falar um pouquinho. Como eu mostrei, né? Eu e a Alice, a gente conversou um pouco, fez um pouquinho um roteiro para a gente mesmo pensar, ter um raciocínio no nossa live. E por que tantas mulheres, por que será que tantas mulheres têm medo da dor sem nem ter passado, ou às vezes sem nem conhecer alguém que já passou pelo parto normal, mas aquela dor tá incorporada nelas já. Ela nunca passou, ela não conhece ninguém que passou, mas ela já ouviu histórias sórdidas. Ela já ouviu histórias terríveis de gente que não viveu a história, mas que contou a história que outra pessoa contou. E de mulheres, às vezes, de experiências de mulheres que passaram por experiências desastrosas de parto. Que se eu tivesse... Veja bem, voltando lá na minha formação, quando eu me formei obstetra, o que eu conhecia de parto... Você não queria isso para você? Jamais. Então eu realmente acreditava que a cesárea era mais segura, que a cesárea era mais organizada, que a cesárea era mais humana. Porque o que eu via na assistência aos partos nos locais onde eu fiz estágio, na faculdade e até onde eu fiz a minha residência, não é nem de longe a obstetrícia que a gente sonha que todas as mulheres pudessem vivenciar hoje. Então eu acho que isso vem muito de histórias de mulheres que viveram pesadelos de parto e de quem escutou alguém contando a história. Ela não estava lá, mas ela escutou alguém contando a história e esse trauma, ele é tão vivo, ele é tão latente em quem conta a história 40 anos depois, que você pode quase sentir o que aquela mulher viveu. Então, quem incrível, esse tipo né? de história jamais quer viver esse tipo de história. E aí, juntando-se a outras tantas coisas no desenrolar da obstetrícia do nosso país, a gente chegou a esse número absurdo de mulheres que têm pavor de pensar no parto. Porque, na verdade, elas conhecem um parto que violento. Não deveria mais ser o parto oferecido hoje, né? Não deveria ser mais a assistência oferecida hoje, o atendimento oferecido hoje. E eu escuto de pacientes todos os dias, eu escuto dos maridos, eu escuto das avós dos bebês que estão nascendo. Eu não sabia que podia ser assim. Hoje, o bebê de hoje, ela foi um parto normal, pós-cesárea, uma cesárea 6 anos atrás. Ela teve um parto a jato, um parto de 2 horas. Ai, que delícia. Coisa maravilhosa, chegou no hospital em período expulsivo, tinha combinado que o marido não ia entrar na sala porque ele não aguenta. Olha a história. Eu não aguento entrar na sala. Ó, já estamos virando contador, nem começamos a falar, já estamos contando história. Eu não aguento. Porque a gente é assim, né? A gente conta o que a gente vive e é assim que a gente vai aprendendo e lidando com as coisas. Eu subi com ela pra maternidade, o marido subiu atrás, ela chegou no quarto, ela queria deitar, o marido abriu a porta, ela falou assim, não, espera aí fora. Eu falei, causa de quê, gente? O homem tava com você agora em casa por 1h30 te aguentando, você não vai deixar ele entrar. Doutor, ele não aguenta. Eu falei, aguenta? Você aguenta? Ele aguenta. Bora. Sentou aqui no cantinho, 5 contrações, o neném nasceu. Ele assim, ó. Virou pra mim e falou assim, doutora. Isso é parto normal? É muito mais maravilhoso que uma cesárea. Com certeza. Então, assim, ele viveu aquela emoção, aquela entrega, ele viu... Então... Realmente, o parto que as pessoas, a maioria conhece, ninguém quer, gente. Quem quer? Ninguém quer. E é isso que a gente tem que tirar com a informação, né? Exatamente. Porque a gente Quando só você vai escuta quebrar mulheres isso... falando de histórias trágicas de parto, você sempre escuta ela falando de abandono. Isso é uma coisa muito marcante para mim.
É claro que você escuta ela falando que doeu, mas você sempre escuta assim, ó, eu fiquei sozinha, Sozinha. não me deixaram levantar da cama, meu marido não pôde entrar comigo, essas coisas, empurraram a minha barriga, não me deixaram comer nada. Então, é claro que a dor estava ali, ela vai estar ali. Ponto, ela vai estar ali. Mas a sensação que ela deixa depois que passa é muito mais de A, abandono, de ficar sozinha, de não ter apoio, de não ter suporte para lidar com a dor do que propriamente da dor. É porque não foi a dor para parir, né? Foi a dor de sofrimento. É. E é isso que a gente tem que entender. Esse sofrimento no parto de hoje em dia, com médicos humanizados, ele não existe. Porque ele tá ali, a dor é para trazer o seu filho, que é diferente de uma dor de você quebrar um braço, de quebrar qualquer coisa, né? Outro dia eu fiquei horrorizada. Uma gestante mandou pra gente inbox falando que a médica dela, no SUS, eu acho, desaconselhava fazer o parto normal, porque era a mesma coisa que amputar um braço sem anestesia. Rapaz. Aí eu falei, será que alguém amputou o braço sem anestesia? Rapaz. E ela, ela, né, passou por um parto e amputou esse braço para saber que é a É. mesma dor, porque não dava para entender, né? Então é isso aí. A dor do parto, né, esse sofrimento vem da institucionalização da gestante, né? Levar a gestante para o hospital. Porque antes Uhum. disso, se a gente escutar as histórias das avós, das bisavós, que tinham, minha avó, né? Teve todos os partos em casa, porque morava numa fazenda muito longe, tinha que pegar cavalo e ir andando. Os outros partos todos foram na roça, Uhum. mesmo embaixo do cafezal. Ela não Uhum. fala da dor. Ela fala, não, o primeiro que doeu um pouco mais, os outros foram muito rápidos. A minha mãe, que teve uma cesárea, rompeu a bolsa, aí ela fala do sofrimento, né? Uhum. Então esse sofrimento vem daí, a gente só quebra esse sofrimento com conhecimento. E aí a gente entra nos motivos. Me fale, antes da gente começar a falar sobre a razão de querer um parto, qual é a sua razão? E por que que você deseja um parto normal? Fala aqui pra gente. E aí, vou entrar um pouco numa outra coisa que a Alice gosta mais, é cozinhar, é, é Passa creme, parto passa creme, passa e creme. se maquiar. Então, as mulheres pesquisam muito sobre tudo na vida, Tudo. mas na hora de escolher sobre o parto, pesquisar sobre o parto, elas deixam a critério do médico. Não, o que o médico falar é o que vai ser feito. O que você Uhum. acha sobre isso? Eu acho que isso está começando a aparecer, está começando a mudar. As mulheres estão começando a entender de que isso não é e não deve ser apenas uma decisão do médico. Isso é claro que deve ser uma decisão em conjunto se você opta por um. Nós médicos, a gente foi treinado para intervir. Não intervir é difícil para a gente, sabe? Então a gente tem que estar o tempo inteiro se certificando, se atualizando e se educando para intervir o mínimo possível. Quando você entende que a decisão precisa ser, todas as decisões precisam ser divididas, a avaliação de cada ponto da gravidez precisa ser discutida com a paciente, inclusive o parto, inclusive exames feitos durante a gravidez, inclusive, às vezes as pacientes perguntam assim, ó, posso pintar o cabelo? Bom, não é posso pintar o cabelo, né? O que nós temos hoje de concreto em relação a pintar o cabelo na gravidez? Nada. Concreto? Nada. Então vamos conversar aqui. O que pode ser que aconteça, o que provavelmente... Agora, vamos decidir. A mesma coisa, essa mesma decisão, ela tem que ser tomada durante o parto. Você deve conversar com o obstetra sobre o parto desde o primeiro momento. E é ali que você vai Desde a entender primeira quais são. consulta, né, Alice? Desde Porque o tem primeiro alguns momento. médicos, não, que é só lá pro final, lá com 36 semanas. Mas E aí não é bem assim, né? lá pro final você não tem tempo mais hábil para entender o que ele está te falando e pesquisar depois sobre aquilo que ele está conversando com você. Você não tem mais tempo hábil para conversar sobre essas experiências que você vai aprendendo lá no consultório com outras amigas, com outros grupos de gestantes, com outras mulheres. Então, o parto, por ele ser uma experiência muito transformadora, muito avassaladora na vida da mulher, você precisa de um tempo para se programar, para digerir aquelas informações, Para para incorporar. receber novas informações.
Então, não adianta você deixar para pensar no parto depois de 36 semanas. Isso vai dar ruim. Você tem que começar a pensar no parto desde o começo. E é claro que existem mulheres que estão mais preparadas e que são mais empoderadas, a palavra maravilhosa, mas são mais empoderadas na vida como pessoas. Essas mulheres, elas têm mais facilidade de lidar com as decisões que são tomadas sobre elas. Então, elas têm mais facilidade de discutir aquele processo. Mas não, nem todas as mulheres são assim. Algumas mulheres são mais indecisas. Mulher é um bicho indeciso, né? Algumas mulheres são mais indecisas, ficam naquele, não sei, porque por esse lado aqui o parto normal é bom, mas por esse lado aqui a cesárea é bom. Tá tudo bem você pensar nisso. O negócio é a balança mesmo. E tá tudo bem se você decidir para qualquer lado. Só que você tem que decidir com informação. E se você não começar a conversar sobre isso quando você tem um beta positivo, porque é assim, às vezes elas falam, doutor, deixa eu perguntar um negócio de parto, mas eu acho que ainda é cedo, né? Eu falo, não, não é cedo, sabe por quê? Quando você viu as duas listrinhas, você falou assim, meu Deus, como é que vai sair ter que sair daqui? Ponto! Você viu que você estava grávida, é impossível você não pensar que o bebê vai nascer. É ponto. Então, se você pensou que o bebê vai nascer, você precisa começar a conversar sobre esse assunto. Quando você vai casar, você pensou, vou casar. Você já não começa a organizar tudo? Um ano antes. Um ano antes, né? Por que não pensar sobre o parto, né? Acabando a sua faculdade, bom, vou ter que arrumar um emprego. Você já não começa a mexer seus pauzinhos, mexer para ali, mexer daqui, pegar uma opinião com a mesma coisa, né? O parto é um evento fisiológico? Claro, é um evento fisiológico. Deveria ser o quanto mais fisiológico possível. Mas a gente sabe que no Brasil hoje parir ainda é guerra. Parir ainda é guerra. Você precisa estar preparado. Tem que estar munida, né? De informação. Capacete, escudo, colete, porque senão você vai ser atropelado pelo sistema. Em todos os cantos, né? Pelas informações desgovernadas, vai ser atropelado pelas más experiências que a cunhada da sua vizinha, da sua madrasta ficou sabendo que o outro morreu lá porque tinha... Hoje me mandaram uma mensagem no Instagram. Doutor, aqui na minha cidade morreu um bebê porque tinha 2 circulares de cordão. Epa! Isso não mata ninguém, né? Como assim, né? Então, só que essa história cresce. Uma conta para outra, que conta para outra, que conta para outra. E aquilo é tido como uma verdade. Principalmente em mulheres que são mais indecisas, que têm mais dificuldade de encarar o mundo, de encarar os problemas. E algumas pessoas são assim de natureza. E essas pessoas precisam ainda mais de empoderamento, precisam ainda mais de informação, precisam ainda mais de gente do lado delas que dê informações de qualidade e que discutam com elas os benefícios de cada uma e que juntos tomem uma decisão. Eu até escrevi aqui, ó, direito de escolha, receber suporte, fornecer, né, receber conhecimento, ter uma decisão consciente, é isso que a Alice falou. Você pode escolher pela cesárea, mas não é escolher pela cesárea porque a fulana falou que dói muito o parto normal e eu vou escolher para cesárea, ou porque eu tenho medo do bebê morrer no parto normal. Não, é você entender o processo e fazer uma escolha consciente. Isso. Não, porque né? cesáreas também têm benefícios. Não sejamos hipócritas. É a falsa segurança de que a cesárea... Tudo bem, né? Não, exatamente. E se você falar, não, a cesárea não tem nenhum benefício, qual que é o maior benefício? Benefício que eu vejo na cesárea hoje? É uma coisa programada. Quem quer uma cesárea letiva tem uma coisa programada. Esse é um benefício? Para algumas pessoas pode ser um benefício. Aí você tem que botar na balança. Esse benefício dessa programação é maior do que os outros benefícios? É maior do que esperar o momento do meu bebê? É maior do que essa conexão que você vai criar no trabalho de parto, é melhor do que as mudanças hormonais que seu corpo vai viver para amamentar, para se recuperar, para parar de sangrar, para não infectar. Seu crescimento pessoal. E aí, quando você bota isso de verdade, sem fake news, esse é um grande problema que a gente enfrenta no Brasil, né? Quando a paciente se encaminha para uma assistência cesarista, ela só recebe os benefícios da cesárea. Ela não tem jogo aberto, o jogo não está na mesa. Então ela acredita que aquilo que ela está recebendo é a verdade. Ela entende que parir é tirar um braço sem anestesia. E que a cesárea Por isso que é importante procurar informações. Abriu, fechou, uma cirurgiazinha super tranquila. Conta um pouquinho da dor da cesárea. É uma dor filha da puta, para a maioria das mulheres, tá? Quantos dias você ficou com dor, Alice? Eu levei meu filho para fazer o teste do pezinho, do 6º pro 7º dia, não lembro bem se foi o 6º pro 7º. Eu não conseguia descer do carro e voltar pro carro. Eu não conseguia dar banho nele na primeira semana. Eu só ficava vigiando assim, Rafael, para ver se ele não me deixava afogar. Eu falava assim, não deixa afogar, segura a cabecinha para cima. Eu não conseguia me dobrar.
É claro que eu tive uma cesárea, como eu já te falei, em condições Intraparto. mais complexas. Foi um trabalho de parto induzido, então com muita prostaglandina, um processo inflamatório grande na pelve. Então isso dói pra caramba depois, né? A gente vê A no dia a Letícia dia também. que cesáreas pós-indução tem uma recuperação muito terrível, né? Não, é a verdade para todo mundo. A minha irmã, por exemplo, eu assisti aos 2 bebês dela. O primeiro bebê nasceu de cesárea. O segundo bebê nasceu de parto. A cesárea dela foi uma cesárea super tranquila. Eu a operei sexta-feira, final de dia. Fiquei com ela até umas 3, 4 horas da manhã. Era final de dia mesmo, tipo umas 6, 7 horas da noite. Vim pra casa, tomei um banho. Quando eu voltei lá de manhã cedinho, ela não tinha 12 horas de cesárea, Tava ela estava ótimo. sentada na poltrona do papai amamentando. Então, assim, é verdade que todo mundo fica acabado? Não, mas é uma cirurgia. Tem mais risco de infecção, tem mais risco de hemorragia, tem riscos de. As pessoas não entendem que ainda tem riscos futuros, tem riscos de aderências de órgãos, de Dor dor pélvica crônica, crônica. de dor na relação sexual, de dor na ovulação por fibrose de ovário grudado lá no peritônio de Até útero. hoje minha mãe sente dor na cesárea. Exatamente. Então não é só do momento. É uma cirurgia daquela. Não, não é só daquela hora. É uma coisa que pode, como outras cirurgias abdominais todas, pode te provocar, inclusive, consequências, principalmente de aderências dolorosas a longo prazo, né? E é claro que a maioria das mulheres de parto normal se recuperam muito bem. Lógico, a maioria se recupera muito bem. Mas há também aqueles partos um pouco mais complicados, que exigem uma sutura maior de períneo, que também vou encomendar depois. E é uma outra coisa que eu falo muito: não compre o parto pela recuperação. Não compre o parto pela recuperação. Não é lavou, tá nova. E eu fiz uma caixinha de pergunta e a maioria falou: não, é porque a recuperação é melhor e por isso que eu quero parto normal. Não, é melhor, quase sempre é melhor. Mas não compre o parto pela recuperação. Entenda que o processo é muito mais profundo. Que o processo envolve muito mais coisa. E às vezes comprar o parto só pela recuperação é um motivo meio fraco. Quando o trabalho de parto vier mesmo avassalador, você vai falar: quer saber? Manda essa recuperação. Eu vou tomar uma corta aqui. Então, eu acho que você tem que ter motivos mais fortes para parir do que recuperação. Os partos que são suaves na nave, tá tudo bem você ficar com Redondinho. recuperação. Tá tudo bem ficar. Você vai bancar pela recuperação. Agora, quando o negócio não é redondo, você precisa ter motivos mais fortes para bancar aquilo ali. E Né? aí a gente entra realmente no tema da nossa live. Por que que é tão importante encontrar um motivo? Porque parto dói, gente. E dói Porque é ele que vai te bastante. sustentar. É o mesmo motivo que você sai de casa todo Exatamente. dia. Por exemplo, você sai de casa todo dia naquele dia que você não tá afim de sair de casa, mas você precisa sair de casa para trabalhar, sei lá, por causa de que você acordou mal, dor de cabeça, enxaqueca, TPM, aquele caos. Mas você tem que sair de casa para trabalhar. Qual é o seu motivo? O boleto, né, amiga? Então, qual é o seu motivo para ir naquela jornada do trabalho de parto e segurar aquilo lá e bancar aquilo lá? Entende que quando eu falo que estar lá pela recuperação, para É mim, no meu pouco. ponto de vista, é pouco. É um motivo. Você vai falar: não, acho que eu não vou pagar esse negócio aí, não. Corta aqui, depois eu tomo um remédio. Principalmente, Alice, eu não sei se você percebe, as gestantes que já fizeram cesárea, quando tem a primeira contração, elas já ficam balanceadas. Ah, mas eu já conheço a cesárea, nem é tão ruim Não foi tão ruim assim. assim. Aham. Principalmente as que tiveram uma excelente experiência de cesárea. Hoje eu conversei muito com uma paciente no consultório desse mesmo jeito. Ela teve uma excelente experiência de cesárea em termos de recuperação, ela não teve muita dor e tal. E olha o que ela me falou que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Ela falou: doutora, quando eu recebi a minha filha no colo, naquela cesárea, e ela esperou o trabalho de parto. Então, uma coisa que ela fazia muita questão é que fosse a hora do bebê. Ela falou também que ela achava um Ótimo. absurdo escolher o dia do neném. Depois você escolhe o dia que o bebê vai nascer, o signo do bebê. Eu falei: não escolhe signo de câncer, pelo amor de Deus. Signo de câncer é terrível, eles são muito. Então, você escolher o dia do bebê, isso não entrava na minha cabeça. Então, eu queria entrar em trabalho de parto, depois fazer cesárea. Então, minha cesárea foi maravilhosa. Eu recebi meu neném no colo. Eu fiquei tão apaixonada por ela naquela hora. Foi um amor tão grande. Eu fico preocupada agora, sabe com o quê? Ela me falando: se eu tivesse muita dor no meu parto, e quando eu receber a neném, assim, será que eu não vou ficar assim, meio... assim, até achando que ela que foi causadora daquela dor? Será que eu não Ai, vou... meu Deus. Mas você vê até o que passa na cabeça de uma mulher. Eu nunca tinha ouvido isso, eu nunca tinha atentado para isso. E olha o que ela relacionou. Será que eu não vou achar que, como eu recebi a minha filha numa cesárea, e naquele momento eu não estava sentindo dor, será que depois que esse bebê agora nascer de parto e eu pegar, eu vou sentir aquele... Então, olha até no Ou que vai às vezes a culpar o gente... bebê pela dor. Eu acho que ela Que relacionou. Será que coisa. eu vou me sentir tão bem? Eu vou
quando eu recebi, porque ela teve uma boa experiência, então agora ela está precisando desconstruir toda a ideia que ela teve em cima do parto, tudo que ela recebeu em relação a parto, e entender que o processo fisiológico pode ser uma estrada um pouco sinuosa, inicialmente mais sinuosa do que quando se pensa na cesárea, mas que vai ser... vai transcender algumas coisas e vai trazer para ela uma nova realidade, né? O parto é um vislumbre de uma coisa muito diferente do outro lado, né? Não tem uma pessoa que não fale isso, que ela entra de um jeito e ela vislumbra outra possibilidade. Eu tenho pacientes que às vezes me falam assim, eu quero parto normal porque eu preciso sentir que eu sou capaz de cuidar desse bebê. Aham, já escutei. Eu tenho tanto medo da maternidade, eu tenho tanto medo de não ser capaz, porque por tanto tempo na minha vida eu me senti capaz, porque minha mãe falou que eu não conseguia fazer, porque meu marido fala que eu não consigo fazer, porque eu acho que se eu conseguir viver esse processo, eu vou me sentir muito mais capacitada para viver a maternidade e as doçuras e agruras da maternidade, que a gente já E sabe não que só a traz... mulher, né? Hoje eu recebi um relato de um marido que, na verdade, na gestação ele não quis opinar nada em relação ao parto. Ela me contratou porque falou que eu ia ser o acompanhante dela, dependendo Uhum. se proibirem doula ou ao fisioterapeuta, porque o marido dela não ia. Porque ele não queria saber sobre o processo de parto. E no dia ele estava super presente. E o relato é tão lindo, porque ela fala assim, que o parto transformou o marido dela num pai maravilhoso, num marido maravilhoso que ela não conhecia. Aí É ela como a gente escreve vê isso, assim, né? Como a gente vê isso? trocaram o pai na Na maternidade. maternidade. Não, mas a gente vê isso demais. Demais. Mesmo. Eu atendo muitos médicos, muitas médicas e muitos casais de médicos, porque médico casa com médico, né? Então, eu É. atendo muitos casais de médicos e eu percebo muito que os maridos médicos, eles têm muita resistência com o parto. Porque o parto que eles Por conta dessa conhecem, vivência. o É. parto que eles conhecem, no geral, não é o parto maravilhoso, não é o Que a parto... gente vê por aí. Que a Exatamente. gente, Então, né, eles na nossa experiência. então eles são resistentes, muito resistentes. E quando eles vivenciam o processo ao lado delas, eles terminam igual o pai de hoje, assim, ó. Isso é muito mais bonito que uma cesárea. Porque as pessoas que têm medo do parto, tanto a mulher quanto o marido, é porque eles têm uma visão do parto violento. Institucionalizado, Eles têm uma violento. visão, eles têm uma visão do parto violento, eles têm uma visão do parto não respeitoso, eles têm uma visão do parto extremamente, como é que é? Intervencionista, de uma obstetrícia Intervencionista. muito intervencionista. Deixar a mulher presa na cama. Então, gente, quem É, consegue, com contração, ficar presa no leito, não dá. É onde a gente sente mais dor. E as mulheres, né, as nossas mães, principalmente, passaram por esse parto. Ou o início desse trabalho de parto passaram assim. E sozinhas, né, que antes também não podia entrar o acompanhante. Então, realmente, é essa memória de parto que a gente tem que quebrar todo santo dia com isso, informação. E é por isso que a exatamente. gente tem que se munir de um desejo maior, porque vão vir conversas da família. Se seu médico não é humanizado, ele vai vir com outros assuntos que podem te abalar. Então, Engraçado. aí, E eu acho assim, uma coisa, para mim, a coisa mais difícil para uma mulher hoje, em termos de decidir se sentir segura para o parto, são as informações que ela recebe no pré-natal. Né? Isso é fato. Independente da experiência que ela traz, a gente consegue moldar, ajeitar aquilo ali, clarear as ideias daquela mulher do pré-natal. Mas, infelizmente, a mulher que faz pré-natal com uma equipe cesarista, ela não vai receber as verdadeiras informações para que ela possa decidir por ela mesma. e se Ela ela vai não receber buscar sozinha, ela vai receber informações enviesadas, quando ela não deveria receber informações enviesadas, né? A verdade dos dois lados deveria estar na mesa. Mas eu acho que o que mais ainda impacta as mulheres hoje, porque se você perguntar para a maioria das mulheres, ou quando elas estão grávidas hoje, o parto normal passou pela cabeça delas. passou. Passou pela Sim, cabeça delas ter parto normal. Na verdade, às vezes, a maioria delas gostaria de ter. Só que te elas vão se departamento. sentindo Minadas.
achatadas, minadas, pressionadas, porque todas as informações que Pela elas recebem sociedade. acabam corroborando aquilo que elas acreditavam. O parto é sofrimento, o parto é ficar na cama, o parto é ficar sem acompanhante, o parto eu não vou poder comer, e vai ser uma dor que parece que vai arrancar meu braço sem anestesia. E infelizmente, quando ela não tem uma fonte de informação verdadeira, quando ela deveria ter a maior fonte de informação verdadeira e confiável no pré-natal, fica difícil para a menina, né? Fica Exatamente. difícil. A gente Então, fala é que as necessário que você gestantes. amplie os horizontes, que procure outras informações. Exatamente. A gente orienta a procurar qualquer, ou um médico, ou a fisioterapeuta, ou a doula, a partir do momento do positivo, como você falou, e contratar o quanto antes. Contratar tanto o obstetra quanto quando você sabe que ele é humanizado, né? Claro. Mas a doula ou a Isso você... fisioterapeuta, o quanto antes, porque se você tem um desejo de parto normal, essa pessoa vai te ajudar a encontrar o caminho. A Né? construção da sua força vai ser ali. A construção do seu caminho. Então não adianta. Tem pessoas que acham assim, ah, eu vou contratar sim uma doula, uma fisioterapeuta, mas lá com 36 semanas. Aí quando vem conversar com a gente, tá com um médico cesarista, não tem conhecimento nenhum sobre o parto. A gente tem que desconstruir tanta coisa para depois construir que não tem tempo hábil. Então, quando vem a primeira contração mais forte, ou aquele pródromos, né? Mais longo, essa mulher desaba e aí fala, não, eu vou para cesárea, eu entendo o seu trabalho, você tentou fazer o melhor comigo, mas agora eu percebi que não teve tempo suficiente, eu vou para cesárea. Né? Então, a informação é desde cedo. Eu falo muito com elas que a estrada do parto, se ela tem 1 quilômetro, você anda 800 metros antes do trabalho de parto. Você termina os 200 para parir ali no finalmente, mas os 800 você já andou antes. Se você não tiver andado antes, não vai dar tempo de você correr o quilômetro inteiro desde a primeira contração até na hora de nascer. E é por isso que a gente vai se perder no caminho. E é por isso que a gente está lançando esse acompanhamento online, porque a gente não sabe até quando a gente vai poder realmente acompanhar fisicamente as mulheres. Mas a gente sabe que essa construção ao longo da gestação é muito mais importante do que realmente no dia do parto. Porque essa mulher veio construindo, veio realmente aprimorando, né, o conhecimento dela, não só dela, porque é importante também do companheiro, do acompanhante. No dia do parto, ela vai estar tão munida de informação que ela vai se entregar e vai deixar fluir, ela vai entender todo o caminho que ela tem para percorrer. E se a médica, uma médica humanizada, que está consciente do desejo dela, do sonho dela que ela quer seguir, vai fluir. Então, essa parte anterior do acompanhamento da gestação é muito mais importante, né? E envolver a família, né? Envolver o marido, envolver quem de fato vai estar perto de você nesse assunto. É importante que as pessoas que estão... Porque na hora da dor a gente pede cesárea, né? A gente pede analgesia. Isso não é ruim, gente. Uma paciente esses dias veio me falar assim, eu tenho muito medo de pedir analgesia e pedir cesárea. Uai, mas pode pedir. Pode pedir. Só que você tem outros recursos antes de chegar na cesárea. E aí você pode realmente procurar esses recursos, né? Procurar esses caminhos. Então, se você souber o caminho que você pode percorrer, você não vai ficar pensando só na cesárea. Então eu vou pro chuveiro, eu vou, faz uma massagem aqui. O seu marido já tem conhecimento de como que é a massagem, né? Então, entender toda a fisiologia. A gente tem um curso de preparação para o parto, onde a gente vai falar de cada fase. A Alice também faz o curso, né? Para as gestantes dela. Agora com coronavírus, não sei quando a gente vai poder fazer de novo. Agora é tudo online mesmo. Tudo online, o nosso curso é online. Então, o que acontece? A gente fala, explica cada fase, o que você vai sentir em cada fase, o que você pode fazer em cada fase, até mesmo para não fazer coisas erradas. Por exemplo, um erro muito comum, não sei se você observa nas suas pacientes, mas nas gestantes que a gente recebe relatos que não tiveram tanta orientação, ou romper a bolsa e ir direto para o hospital sem saber se tem estrépito positivo ou negativo, ou romper a bolsa e se matar de fazer exercício achando que vai engrenar o trabalho de parto. E quando engrena, ela está exausta. Que ela vai para cesárea não é por conta da dor, porque ela não aguenta mais. Ela ficou 12 horas ali tentando fazer exercício para engrenar o trabalho de parto. Então, é importante saber o que você pode, o que não pode, o que não deve fazer,
para você ir realmente mais tranquila para o seu trabalho de parto, né? Outra coisa que algumas pacientes falam comigo é: Thaís, eu estou lendo vários livros, eu estou fazendo todos os cursos que vocês sugerem, porque eu não quero que nada saia do controle. Então, eu tenho medo, é até uma piada, né, pra gente? Eu tenho medo que aconteça alguma coisa comigo ou com o bebê. Então, eu tô lendo tudo para ter o controle de tudo. Então, essa hora eu vou fazer isso, essa hora eu vou fazer aquilo. Fala um pouquinho sobre isso. Se existe uma única certeza num parto, é que não há certezas. Não há certezas. Parto é Não é porque... descontrole, né? Não é controle. Total. E enquanto você tenta controlar, a chance daquele negócio desenrolar vai ficando cada vez menor. Então, não é porque você chegou na maternidade com 9 centímetros que você vai parir daí 1 hora. Não é porque você chegou, não é porque você tem um bebê super encaixado durante sua gestação que você vai ter um parto rápido. Não é porque a sua bolsa rompeu que o neném já vai nascer daqui a pouco. Né? Não é nem porque você tá com 10 centímetros que vai nascer pela vagina. Veja bem, senhoras e senhores. Então não existe. Não existe, não é exato, né? É uma caixinha de surpresas. Não é por isso que é claro que é importante você ter todo o conhecimento, é claro que é importante seu acompanhante ter todo o conhecimento, mas você precisa estar entregue à equipe que está te assistindo. Porque enquanto você falo muito isso no curso. Mas será que meu neném está bem? Mas será que isso não vai passar da hora? Isso não existe. O controle sobre o bem-estar do seu bebê e seu, inclusive, é de quem está responsável tecnicamente por você. E se não há uma segurança nesse relacionamento, a sua confiança está minada. E mulheres com confiança minada vão ter extrema dificuldade de parir. Não estou falando de parto de 2 horas, como foi o de hoje de manhã. Paria comigo, semigo, no mato, agarrado no toco. Mas, enfim... Não, isso não é rotina, né? Isso realmente não é a rotina de parto. Conosco, mulheres modernas, estudiosas, medicadas, né? Não é. A gente tem uma cabeça que não se entrega muito ao fisiológico do parto. A gente precisa ficar ali o tempo inteiro tentando desligar o racional, porque parto não tem nada de racional. Enquanto você está muito ligado ao racional, o negócio não vai fluir. E pra gente, mulheres modernas, trabalhadeiras, estudiosas, é difícil desligar o tal do racional. Eu tenho uma gestante aqui que eu já vi ela comentando aqui que eu nem achei que ela fosse me contratar, porque ela chegou para mim e foi falando tudo que ela tinha, bem controladora, sabe? Advogada e tal, eu faço isso, não tenho tempo para fazer isso e tal. E eu já mandei real, ó, você quer o parto normal? Quero. Parto é descontrole. Então já vamos tirar isso da cabeça que você não tem tempo. Porque não dá. Você não vai conseguir levar um parto para frente você tentando racionalizar as coisas. E aí falei, dei mó sermão. E aí eu falei, já dando sermão e achando assim, ela não vai me contratar. E aí ela falou, não, vou te contratar. Aí eu fiquei surpresa, Preciso desse pedala. Aí eu fiquei surpresa, eu falei, vai, mesmo eu te dando, né? Te dando um puxão de orelha. Esse negócio de controle, e isso às vezes vem nos pequenos detalhes, né? Esses dias eu tava atendendo um parto, tava aquele silêncio absoluto, assim, aquele silêncio absoluto na sala, não tinha música, não tinha nada, silêncio absoluto. Era um expulsivo arrastado. De repente, eu comecei a ouvir o barulho do relógio. Sabe esses relógios grandes botados na parede assim? Falei, que raio desse relógio instalado nessa sala de parto que faz tique-tique? Acabar com o parto, né? Que isso? Quase que eu dei um tiro naquele relógio, uma voadora, peguei meu chinelo, sambei naquele relógio pra ver se ele caía de lá de cima. Eu falei, na próxima eu tiro a pilha desse relógio. Ninguém acha mais pilha pra botar nesse infeliz desse relógio. A gente então, assim, não pode pensar na hora, relógio, né? Parto não tem relógio, parto não tem... Parto é enquanto a mulher e o bebê estiverem bem, a gente pode seguir em frente. E é por isso que tem que existir confiança. Não adianta você saber de tudo, porque você não é capaz de monitorizar o seu bem-estar e o bem-estar do bebê. Isso tem que ter uma responsabilização técnica. Você tem que entender que não quer dizer que tem que nascer em 1 hora depois que tem 10 centímetros. Não quer dizer que tem o cordão enrolado no pescoço que o bebê não vai ficar bem. Isso você tem que entender. Porque quando você estiver lá no expulsivo de 2 horas e a sua equipe assistente falar, tá tudo bem, você tem que falar, eu já li que tá tudo bem. Eu já li que tem bebês que demoram 4 horas para nascer. Eu já li que tem bebês que demoram 5 horas para nascer. E se o meu bebê tá bem, aí você vai confiar em quem tá se assistindo, que seu bebê tá bem, que você tá bem. E aí você toca o barco.
Agora, se você está se sentindo insegura, se o seu marido está se sentindo inseguro, se o tempo todo vocês ficam se questionando, será que tá tudo bem? Será que tá tudo bem? Será? Você hormonalmente você fica variada para parir. Exatamente. A gente tem um curso, né, de plano de parto, e nesse curso, algumas pessoas, na hora de comprar, elas falam assim, mas a minha médica humanizada, ela vai seguir tudo que eu penso para o parto. Eu falei, ok, mas você entende tudo que você vai passar? Eu começo a fazer umas perguntas e tal. Não, não entendo. Aí eu falo, então, o plano de parto não é para você entregar para o médico e falar assim, olha, eu quero isso para o parto. Não, é para você entender tudo que você vai passar, entender o processo, e se alguma coisa acontecer, você tá segura com o que o médico falar. Então, é para o seu conhecimento e seu crescimento pessoal, para o seu parto, e não para o médico. Eu falo que o plano de parto, ele é um mapa do parto visto de cima. Ali você vê as ruas, as ruelas, os atalhos, as trajetórias, os semáforos, as faixas de pedestre, as rotatórias. Você tem uma visão geral das possibilidades de chegar naquele caminho que você esperava. Ele é um mapa de possibilidades para o mesmo destino. E quando você consegue enxergar dali de cima, você consegue, inclusive, se sentir mais segura sabendo que mais de um caminho leva no mesmo lugar. E que, às vezes, para chegar naquele lugar, você vai ter que passar por um ressalto, por um atalho, por um túnel, mas que são possíveis mais de um acesso àquele mesmo lugar. E enxergar que o ocitocina não é vilão, né, Alice? Exatamente. Porque, nossa, o que eu vejo muito na internet é que não pode ocitocina de jeito nenhum, analgesia de jeito nenhum, melhor é um parto natural. Mas para essa mulher que rompeu a bolsa e que não tem contrações, ela só vai chegar a um parto normal se usar algum método de indução. Ou se essa mulher tá lá com 1 centímetro, mas morrendo de dor, mas ainda assim deseja o parto normal, ela só vai chegar lá se ela tomar analgesia. Né? Então, são os caminhos que você pode percorrer e não tem o certo e errado. Tem a hora certa, né? E a outra coisa que eu queria pontuar, aproveitando que temos 322 pessoas aqui nos escutando, é que se uma mulher chega para mim e fala que quer contratar doula ou fisioterapeuta e quer ir para plantão, gente, isso é muito importante. Escutem o que eu estou falando. Não façam isso. Né? Contratem, juntem o dinheiro que vocês puderem e contratem um médico humanizado. Porque nenhuma doula, nenhuma fisioterapeuta vai conseguir ir contra um médico de plantão. Se o médico de plantão quiser te levar para uma cesárea, não, por mais que a gente saiba que a cesárea não era indicada, eu não tenho o que fazer. A doula não tem o que fazer. Então, é importante você se munir de informação e se você tiver condições de contratar alguém, porque, estão contratando fotógrafo. Então, contrato fotógrafo, contrato doula e não vou contratar um médico. Eu acho que a gente está invertendo um pouco. Né? E eu falo muito isso na construção de informação, porque a gente tem que priorizar primeiro a nossa saúde e a saúde com o bebê. Então, se você quer um parto lindo, maravilhoso, para ter registro, ter uma foto maravilhosa de você pegando o seu bebê, além de você se informar, você tem que ter uma equipe boa. Não dá para você contratar doula e fotógrafo e não contratar um médico. Então, é o contrário. Primeiro você se preocupa com a sua saúde e aí registra, pede para o seu marido registrar, para a enfermeira registrar. Né, Alice? Prioridades na vida. Então, a gente tem que entender sobre isso. Que é isso que eu tô falando muito agora. Que você pode estar munida de todas as informações do mundo. Naquele momento, você está extremamente vulnerável. Muito Se você vulnerável. sabe de todas as informações do mundo e alguém falar para você assim, olha só, você tem certeza que você quer continuar? Porque você já tá 3 horas com 10 centímetros e o bebê não tá nascendo. Você tem certeza se você quer continuar? Entende? Que isso não é resposta para ser dada pelo pai ou pela mãe. Isso é resposta para ser dada pelo médico. Olha, você não pode continuar por causa disso e disso e disso. Ou então, não, você deve saber continuar. o momento certo de interromper. 2 horas, mais 3 horas. Seu bebê está bem, você está bem. O seu processo é esse processo que você precisa passar. Agora, se você está lá 3 horas no expulsivo e o médico chega para você e fala, olha só, já tem 3 horas que está aqui, nada mudou. Você tem certeza que você quer continuar? Não, amiga, eu não tenho certeza de nada.
né? Eu tô aqui parindo, eu não quero saber sobre Eu não isso. tenho certeza de nada, pelo amor de Deus, né? Claro. Eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, né? Ah, Thaís, mas aí você, né, tá falando que o médico é mais importante que você? Com certeza, gente, sem sombra de dúvidas, né? Eu tô ali para empoderar essa mulher, a gente tá aqui no Instagram, tem cursos para isso? Sim, é para ter conhecimento de qualidade, mas na hora H, se você só puder contratar um, é o médico. Não tem outra escolha, né? Mas existem mulheres que estão aqui, eu tenho certeza, que vão para plantão e vão para o SUS, né? E ainda mais nessa época de coronavírus, nós sabemos que está tudo instável. Então, vai poder ter acompanhante, vai poder ter doula, vai poder ter fisioterapeuta. E aí, mais um motivo da gente encontrar realmente a razão pela qual a gente deseja esse parto normal e se empoderar o máximo possível. Porque a gente não sabe se a gente vai sozinha para esse parto ou se você vai com seu acompanhante e como será esse parto, né? Nessa época. Então, se empodere, procure realmente os melhores. Não olhem no Google, gente. Google não é lugar de pesquisa, por favor. Só para receita. A receita é ótima. Né? Para saber como que faz lá uma batata frita, né? Batata frita, crocante. Deixa eu ver se alguma coisa que ficou por trás que eu não falei. Agora eu quero saber os motivos que vocês realmente vão para o parto, porque recuperação para cesárea não é um motivo, né? Ah, sim. Fala um pouquinho desses mitos do parto, que algumas mulheres têm muito medo, né? Faltar oxigenação pode ser uma realidade, mas por O que conta eu vejo, de... assim, o que eu vejo, os principais medos que eu vejo das mulheres, o que eu vejo nas mulheres, os principais medos em relação ao parto. Bebê passar da hora. Esse tal desse passar da hora que elas falam tanto, Nossa, é que as verdade. avós falam tanto, que todo mundo... Mas, doutor, e se passar da hora? Veja bem, esse Que negócio de hora é essa, né? exatamente. Esse negócio de passar da hora não existe porque o menino não marcou com ninguém a hora que ele ia nascer. Então, passar da hora não existe. O que a gente faz num trabalho de parto? A gente vigia o bem-estar do bebê através da escuta, de ouvir o coraçãozinho dele. A gente faz isso com aquele aparelhinho que bota ali, a gente ouve ali por 1 minuto, mais ou menos, antes, durante, depois da contração, e tá tudo bem. Se em algum momento a gente tiver alguma dúvida daquele barulhinho que a gente está ouvindo ali por 1 minuto, a gente coloca na barriga um aparelho maior que vai ficar medindo esse barulhinho associado às contrações por 20, 30 minutos. Como se fosse um eletrocardiograma do coração do bebê. E isso vai dizer pra gente sobre, a grosso modo, sobre a oxigenação desse bebê. E é aí que a gente vai saber se é seguro continuar o trabalho de parto ou se deixou de ser seguro continuar o trabalho de parto, certo? E então, assim, a cesárea em um trabalho de parto, ela basicamente está indicada por 2 motivos. Ou porque o bebê não está sendo bem oxigenado, ou porque por algum motivo o bebê não consegue descer a bacia óssea. Esses são os 2 motivos de indicação de uma cesárea intraparto. Se o bebê está tendo alguma dificuldade de descer, ou seja, ele está atrasado no seu relógio, porque ele não tem relógio, no seu relógio ele está atrasado. Ele está tendo alguma dificuldade de descer a bacia, a gente tem que saber se ele está bem lá. E quando você escuta o coraçãozinho dele, ele te fala, tá tudo bom aqui. Tá meio estressado aqui o negócio. Não tô bom não vai dar certo aqui. Então, a gente vai entendendo o que ele tá dizendo. Isso não tem tempo, né? Isso não tem tempo. A gente tem que ficar. A vigilância constante. A vigilância ali em cima é o tempo inteiro. E se em algum momento algo sai do nosso combinado com o bebê, ele avisa pra gente, ou acelerando muito o coração, ou desacelerando muito o coração, que ele não tá bem. Acabou o tempo dele. Então, E aí é para descida que ela tá falando, né? Mas aí, Alice, então esse bebê não desceu na hora do trabalho de parto. Tem como eu saber disso antes do trabalho de parto? Que o bebê não vai descer? Mas nunca, porque o bebê só desce quando tirou a barreira da frente da cabeça dele. A barreira da frente da cabeça dele é o colo. Se o colo não saiu todo da frente, não tem como eu saber se ele passa ou se ele não passa. Então, não desceu, só essa questão de não ter passagem porque o quadril é pequeno? Não, isso não existe. Você só vai saber se não vai ter passagem depois que sair a tampa da frente da cabeça do neném. Isso não existe. Então, assim, Maria pode ter passagem para um bebê de 4 quilos. Joana pode não ter. Joana pode, inclusive, não ter passagem para um de 3,5. Mas tem que fazer a prova de parto.
A gente só vai saber disso depois que ela passar pelas contrações, dilatar tudo e que a gente der o tempo suficiente. E o tempo suficiente não é uma hora. O E tempo não é em suficiente vão, não né, é. Alice? Não é desceu tudo. Olha só, o bebê tá defletido, o bebê tá em assinclitismo. Dilatou tudo, eu tô vendo aqui, já passou uma hora, ele não vai descer. Quem falou que não vai descer? Desce de 3.900 com a cabeça tortinha do lado. O nosso último, né, Alice? Pelo amor de Deus. Aquele Que tinha que bebê foi nascer. aquele? 3.900, assim, o galo era aqui do lado da orelha, ó. Nasceu. Gente, Quem falou que não nasce? quando Agora, aquele menino nasceu, eu e a Alice, a gente olhou pra câmera e disse, é isso. exatamente. Agora, em todo momento ele dizia pra mim, ó, tá tudo bom aqui, hein? De boa. Tô aqui, tô passando meus apertos aqui, mas ó, tô firme. E é assim que a gente vai seguindo o bebê. Então, pior é passar da hora grávida sem trabalho de parto, né? Passa da hora também. Grávida sem trabalho de parto. Passa da hora total, porque a hora para alguns é 40 semanas. É. Número cabalístico. É 40 assim, ó, eu semanas. vou induzir porque já tô com 40 semanas. Você sabe como é um parto induzido? Você acha que é fácil um parto induzido? Número cabalístico, assim, para todo mundo para as avós. Mas a data que o doutor marcou, a data não nasceu ainda. Você toma muito cuidado, porque pode passar. Já recebi avós no consultório com elas, em consultas depois de 40 semanas. Doutora, eu vim, sabe por quê? Ela me falou lá no primeiro ultrassom que a data era dia 20, hoje é dia 22. Assim, nós estamos muito preocupados porque tá passando da hora. E é difícil disso. Elas vão no consultório. Você precisa levantar a mão para mim assim ainda, ó. Então, Se acontecer alguma coisa com meu neto. olha, eu não vou te falar pra você, eu não esqueço de uma experiência que eu tive. Ela agora já vai pra segunda gravidez, mas uma experiência que eu tive de uma afilhada de um obstetra de outro estado, absurdamente cesarista, ultrassonografista, daquele de circular de cordão e tal. E na época eu ainda não fazia ultrassom no consultório. Fazia cardiografia e tudo, mas eu não fazia ultrassom. E ele veio lá do estado dele para ficar aqui, para esperar o neto nascer. E ele ia nas consultas semanais. E ele sentava na mesa e eu ficava falando. E ele ficava me questionando. Mas como que você vai passar de... Você não tem um Doppler no consultório. Como é que você vai passar de 40... Olha, eu vou te falar, foi um final de gravidez massacrante, massacrante. Esse neném nasceu de parto normal, um parto ótimo, lindo. Ele, graças ao bom Deus, não estava presente. Não estava presente, porque não sei o Às que eu vezes ia a gente fazer. prefere, né, Alice? Não, você tá doido? Foi um Esse negócio do coronavírus, eu falo que às vezes a gente tem que ver o lado bom, né? Então, o lado bom é que a gente não vai ter tantos palpites assim. Não vai ter pessoas que não querem o parto normal, mas querem ver o bebê e ficam lá falando que o parto tá demorando demais. Né? Não vão saber a hora que você vai para o hospital, que você já está em casa isolada. Então, elas estão achando que você está tudo em casa aí, assistindo Você parte, novela. não conta pra ninguém. Então, assim, é muito difícil Exatamente. quando você tem uma família inteira meio vinculada nesses vícios, nesses mitos. Que o primeiro deles, pra mim, é esse negócio de passar da hora. E isso é monitoramento do bebê. Ponto, tá? Não quer dizer nem que com 41 vai passar da hora. O monitoramento é diferente, mas você precisa continuar vigilante com muito mais frequência naquele bebê. Segundo mito, que é o que eu mais escuto elas falarem assim, o medo da tal da laceração. Doutora, vai Laceração. rasgar. Vai rasgar. Falei, bom, às vezes pode até rasgar, mas eu brinco muito com ela assim, eu entrego igualzinho eu recebi. Do jeito que eu recebi, eu entrego. Então, assim, há que se Faz entender preparação perineal. não, mas há de se entender que às vezes vai lacerar um pouquinho. E a gente vai dar ponto. Quando a gente corta a barriga, não dá um monte de ponto. Por que não pode lacerar um pouquinho e a gente dá um ponto? Vai ficar bom. A recuperação da perereca é um negócio louco. As suas avós tinham um bebê em Cola casa, com cuspe, né? laceravam. Não, lacerava um pouquinho e que aquilo com DRD tava ótimo. Dava banho de... Como é que era aquele negócio? Banho de Assento. chá de algodão. É. Chá de algodão. Com DRD o negócio tava bom, ninguém dava ponto. Ninguém... Então, assim, a vulva e vagina são extremamente vascularizadas. Aquilo recupera numa velocidade absurda. A gente sutura com arquitetura bonitinha. Gente, fica tudo ótimo. Terceiro medo maior, cocô. Mecônio. Eu ia pedir pra você falar agora sobre isso. Cocô, É um medo assustador, né? Porque o menino comeu cocô e aí ele nasceu roxo. Assustador. Doutora, e se fizer cocô na barriga? Eu falei, veja bem,
bebê não faz cocô, porque bebê não come, então ele não faz cocô. O que ele libera é mecônio, que não tem bactéria, que não algumas pensam que provoca infecção. Não provoca infecção, nem em você, nem no bebê, mas se for pro pulmão dele. Falei, vai para o pulmão dele enquanto ele está dentro da barriga, porque enquanto ele está dentro da barriga, todo aquele líquido entra no estômago, entra no pulmão e tal. E durante o processo do parto, o mecônio vai sair junto com outro líquido. Agora, a gente precisa fazer diferença, entender a diferença entre um mecônio que é liberado por um bebê maduro e um mecônio que é liberado por um bebê anoxiado, um bebê asfixiado, um bebê com sofrimento, com pouca oxigenação. Porque esse bebê estressado, porque ele está recebendo pouco oxigênio, ele pode ter mecônio. Só que esse bebê estressado recebendo pouco oxigênio, ele tem mecônio, mas no geral, como ele está recebendo pouco, veja a sequência. Como ele está recebendo pouco oxigênio, o rim dele recebe pouco oxigênio, ele faz menos xixi, o líquido diminui. E aí as 2 colheres de sopa de mecônio que ele liberou, diluída naquele meio copo de líquido, fica uma sopa de ervilha. Essa sopa de ervilha gosmenta, asfáltica, pode entupir os canudinhos do pulmão do bebê. E não é porque ele engole que isso acontece, é porque ele aspira que isso acontece. E mesmo um bebê com pouco líquido e com um mecônio relativamente espesso, se ele não for anoxiado intraparto, de fora do trabalho de parto, dificilmente ele vai ter complicação desse mecônio que está no pulmão dele. Então, isso tudo demanda vigilância técnica do processo. Então, para que o parto seja seguro, há que se ter uma competência técnica em acompanhar o processo gestacional e de trabalho de parto. Mas, assim, não é porque tem mecônio que tem que nascer de cesárea. Que todo bebê que tem mecônio tem sofrimento, né? Não é porque tem mecônio que o bebê está em sofrimento. O que as pessoas confundem esse negócio de sofrimento também. Acham que sofrimento é sofrimento. Está sofrendo. Não. Sofrimento fetal significa bebê mal oxigenado. É isso que a gente chama de sofrimento fetal. Então, porque às vezes elas perguntam, ai, doutor, será que ele sofreu muito? Gente, não é sofrimento de dor, não é sofrimento, não. Sofrimento fetal significa bebê mal oxigenado. A gente chama assim, esse é o termo técnico. Então, um bebê que está mal oxigenado é um bebê que pode ter complicações do mecônio. Então, por exemplo, você está com 41 semanas, sua gestação foi limpa, lisa, você não teve nada. De repente, a sua rompe a bolsa com mecônio. E seu líquido está verde, mas é um líquido líquido. Não é um líquido gosmento. Não é um líquido sopa de ervilha. É um líquido líquido, só que está verde porque tem um tintado de verde, né? É um líquido que você jogou uma tintinha ali de verde. Exatamente. Você esteve bem a gravidez inteira, seu bebê esteve bem a gravidez inteira, você está com 41 semanas, o seu bebê está maduro, o intestino dele está maduro. Intestino maduro em bebê maduro faz o quê? Elimina o que está dentro do intestino, exatamente como você. Então é natural que ele tenha o líquido tinto de mecônio. Isso não significa absolutamente nada. Diferente de uma gestante hipertensa, com pré-eclâmpsia, um diabetes de difícil controle, rompe uma bolsa em trabalho de parto com 4, 5 centímetros e é um mecônio espesso, uma lama de mecônio. Esse bebê tem mais risco de estar com baixa recepção de oxigênio. Quando a gente vê, a gente já sabe o que a gente pensa, né? Exatamente. Esse bebê, a abordagem é completamente diferente. Então, não é porque tem mecônio que está em sofrimento e não é porque está em sofrimento que vai faltar oxigênio que o menino não vai passar na 5ª série. Isso exatamente. Olha, faltam 2 minutos, 1 minuto e 40 segundos para terminar a nossa live. Aqui nossa, o cronômetro, o Instagram já liga o cronômetro ali para eu saber que é hora de terminar. Então, primeira coisa que eu queria te pedir, tira uma fotinha da gente, escreva o que você aprendeu com essa live e marca Gesta Vida e obstetra obstetra.grávida? Obstetra.grávida, Marca a doutora Alice, porque a gente quer saber o que fez diferença na sua vida como gestante, saber dessas informações. Segundo, vai falando aí, agradecendo que a Alice vai lendo. Segundo, para falar que nós temos live amanhã e na quarta-feira, que nossa Semana do Empoderamento continua e que a informação, como vocês puderam ver, é essencial para o seu parto. Então, independente se você está com 36 semanas ou acabou de ver o positivo, se informe, informação de qualidade, que você vai conseguir chegar lá. E aí vai entender também que se tiver que ser uma cesárea, você não vai com tanta frustração para essa cesárea, porque você entende que naquele momento foi o melhor para o seu bebê. Então você já teve um crescimento, um amadurecimento pessoal em relação ao seu parto também. 20 segundos, Alice, fala aí.
Faz a carinha bonita pra foto. Ela tirar a foto, ó. Senão você vai ficar assim, toda torta. Faz assim. Pronto. 9 segundos. Obrigada, muito Alice. obrigada Foi demais. a todo mundo. Adorei. Muito obrigado. E tô aqui disponível para quando vocês quiserem pra gente conversar mais, tá bom?